Fala comigo, povo lindo que me segue. Terminou no Independência. Cruzeiro venceu Itabirito 4-1. Um Itabirito, 4 Cruzeiro. Nessa ordem, mando de campo foi do Itabirito. Cruzeiro venceu, convenceu. Primeiro jogo sem o Diniz. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo aqui. Para muitos o Cruzeiro não fez mais que obrigação, para muitos o Cruzeiro jogou bem. Né? As redes sociais estão todo mundo comentando o jogo. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte. Hoje não era tão importante contra quem fosse jogar, e sim como o Cruzeiro se portaria em campo. E o Cruzeiro se portou muito bem, começou o primeiro tempo com a dinâmica de atacar, de incomodar o adversário no campo de ataque, contrário daquilo que vinha praticando, né? Daquela chatice daquela bola saindo lá de trás. E o Cruzeiro conseguiu induzir o adversário ao erro, o adversário, claro, muito frágil, um time tecnicamente bem inferior ao Cruzeiro, até por questão de investimento, mas o Cruzeiro se impôs como favorito e resolveu a situação no primeiro tempo. Então vamos aos pontos positivos do jogo. Primeiro ponto positivo, o Cruzeiro voltou a fazer 4 gols no jogo. Eu não tenho essa informação, mas eu estava até conversando com o João Pedro, que é o nosso produtor aqui. Eu e ele conversando, nós dois achamos que a última vez que o Cruzeiro fez 4 gols foi contra o América no Campeonato Brasileiro de 2023. Depois, quem tiver mais opinião, alguma informação aí, pode passar pra gente, tá? Mas me parece que foi lá em 2023 contra o América. Agora que o Cruzeiro fizeste 4 gols no primeiro tempo, eu vou te falar, nem sei se foi nesse século, essa que é a verdade. Então o Cruzeiro foi lá, fez 4 gols, então um ponto positivo. Segundo ponto positivo, o Dudu jogou muito bem. O Dudu no primeiro tempo muito agressivo, indo para cima, lembrando aquele Dudu dos velhos tempos de Palmeiras, né, que incomodava muito o adversário, um verdadeiro ponta esquerda, muito arisco, com muita velocidade, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, né? E aí vem o terceiro ponto positivo, né? O Gabigol, que foi contratado aí para ser o homem-gol do Cruzeiro, ele desencantou logo no primeiro jogo que ele marcou, né? Logo no primeiro, na sua estreia como artilheiro, ele fez 3 gols, um gol, todo mundo tá falando, mas 2 gols foi de pênalti. Foram 2 gols de pênalti, João, foi um gol de pênalti, que o primeiro pênalti ele errou. Então ele perdeu um pênalti e fez um gol de pênalti, porque o gol de rebote, o pênalti, a partir do momento que ele bate, o goleiro defende, não é mais pênalti. Então o primeiro gol não foi de pênalti. O segundo gol dele, o terceiro gol dele foi de pênalti. Aí tá tudo certo, beleza? Então o importante é que não importa como, o importante é que ele fez 3 gols e tirou aí essa nhaca, né, essa ansiedade de fazer os primeiros gols com a camisa do Cruzeiro, e tomara que seja primeiro de muitos, né? Outro ponto positivo foi também a sequência de jogos que está tendo o Jonathan Jesus. É um ótimo zagueiro, é um menino muito bom. Eu tenho certeza que quanto mais oportunidade ele tiver, mais ele vai se firmar nesse time do Cruzeiro aí, viu? Temos pontos negativos? Temos pontos negativos, né? Muita gente falou comigo aqui, eu recebi algumas mensagens antes de gravar esse vídeo, que o Cruzeiro tirou o pé do acelerador. Gente, isso é normal. Calma, é normal. O Cruzeiro resolveu o jogo no primeiro tempo, não tinha necessidade de você continuar se expondo tanto, colocando jogadores importantes muito expostos, né? Até para sofrer uma contusão. E é assim mesmo, é natural, é do jogador mesmo, ele resolveu o jogo, ele vai dar aquela administrada. E os outros dois fatores negativos que eu encontrei no jogo, que eu vou resumir em um comentário só, as atuações aí do Matheus Pereira e do Willian, que foi muito abaixo daquilo que a gente esperava, principalmente o Matheus Pereira, por ser um jogo ali, abre aspas, fácil, para quem joga do meio para frente, ele como o principal jogador do time em termos de criação, ele não teve bem hoje. Aliás, Matheus Pereira, ele não começou 2025 muito bem, né? Jogando pouco, falando muito. Tomara que ele possa inverter isso aí nos próximos jogos. Então esse foi o resumo do jogo. Cruzeiro venceu, mais importante, vai a 7 pontos, recupera a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro. Agora vai enfrentar o Uberlândia no próximo domingo, jogo às 18h30 no Mineirão. Expectativa que o público seja muito melhor que hoje, que a torcida do Cruzeiro compareça, né? Hoje um público muito ruim em Independência, mas aqui, justificando um pouco também dessa ausência do público, tem alguns fatores que levaram a torcida do Cruzeiro não estar tão presente hoje, né?
E um desses fatores é, primeiro, o horário do jogo. Eu sempre venho batendo na tecla em relação ao horário de jogo. É complicado numa cidade grande como BH, uma grande metrópole, você ter um jogo de futebol às 7 horas da noite, onde o horário comercial se encerra às 18, né? Uma cidade, principalmente em época de chuva, né? Localização da Independência, grande parte dos torcedores precisam pegar Cristiano Machado, Avenida Cristiano Machado, quem é de Belo Horizonte sabe o que eu tô falando, para ir para a Independência. Cristiano Machado tem histórico de alagamento nessa época. A Silviano Brandão passa a ser uma outra via de acesso, também tem muito trânsito, né? A Avenida dos Andradas a mesma coisa. Então isso aí acaba dificultando a presença do torcedor. E outra coisa, gente, que o mando de campo era do Itabirito. Quem comercializou os ingressos foi o Itabirito, não foi o Cruzeiro não, tá? Então tem isso também. Beleza? Então o torcedor do Cruzeiro não teve como comprar o ingresso ali com o seu sócio torcedor, nas plataformas que já é acostumado. Terceiro fator, o preço do ingresso, bem salgado. Pelo que eu pude apurar aqui, a média de preço de ingresso era de R$ 120. Tinha ingresso passando de R$ 250. Loucura, 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 né? Final de mês, 7 horas da noite, época de chuva, você querer que o torcedor pague R$ 200 no ingresso é meio complicado. Mas valeu. Então agora vamos esperar o próximo jogo. Tá tudo certo. Vamos que vamos.